Olá pessoal, Janaína Chiaradia, da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Agora série nova, ano novo, designs diferenciados aqui na Inloco Business. E não poderia deixar de ser diferente, nós temos dois convidados muito especiais que vão tratar hoje conosco do offline ao digital. Como o marketing certo transforma negócios reais. Desvendar toda essa dinâmica que a Inloco também está envolvida e transmitir para vocês tudo o que há de melhor. A essência de cada um desses empreendedores, para que você também saiba transformar o teu dia a dia. Mas antes disso tudo, porque eles também são novos para nós aqui da Inloco, estamos nos conhecendo agora. Bruno Melo, Engler Henrique, vocês estão à frente da Line. Antes de nós falarmos da Line, nós queremos conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Então vamos começar com Bruno Melo. Quem é Bruno Melo? Primeiramente, muito prazer, né, de estar aqui. Obrigado, Janaína, pelo privilégio de participar do primeiro episódio aí do Inloco Business. É uma honra para nós. E falar da Lion, né, falar um pouco da nossa experiência, tudo isso é muito significativo. E para me apresentar, né, como eu já vinha falando para você aqui até no bastidor, eu gosto de trazer primeiro a minha identidade, quem eu sou. Eu acho que todo empresário ele precisa entender que o CNPJ ele não é desligado do CPF, pelo contrário, o CNPJ é um resultado, uma extensão daquilo que é o seu CPF. E eu gosto sempre de falar que eu preciso saber quem eu sou primeiro, né? Qual é a minha identidade. Então, na hora de me apresentar, eu sempre gosto de dizer que eu sou filho de Deus em primeiro lugar, essa é a minha identidade. Eu sou marido da Miriam, né? Eu gosto também de colocar isso porque é como uma forma de honrar aquilo que Deus me deu aqui nessa terra, que é, né, meu casamento, as coisas que Ele coloca na minha vida. E o business, ele também faz parte disso, né? Então, eu vim do CLT, trabalhei do CLT aí por bastante tempo, até o dia que fui picado aí, né? A gente costuma brincar dessa forma, até o dia que fui picado pelo mosquito do empreendedorismo, e aí quando isso entra na nossa veia, tudo muda, né? Então, eu sou empreendedor desde os 22 anos. Como eu tive uma carreira muito extensa na área da cobrança, eu comecei com uma empresa de cobrança, a qual infelizmente não deu certo. Eu tenho Ou felizmente, são trampolins. Exato. Eu costumo dizer que a B2L, que é essa empresa que eu abri e acabou, né, não dando certo, ela foi uma escola para mim. Então eu cresci muito nesse período e tudo mais, mas conheci o digital, né, no meio do caminho, de uma maneira até inusitada, que foi quando eu me aproximei da Miriam, minha esposa. Comecei a estudar lá com o Érico Rocha, a forma do lançamento, aquela coisa, você vai ficar rico, milionário em 3 meses, 6 em 7, toda aquela coisa que não passou. Mas isso me abriu grandes portas, né, oportunidades, e desde então, desde os 23 anos, eu venho empreendendo. Comecei, como eu falei, na área da cobrança, vim para o digital, e aí no digital já são aí mais de 5 anos, com a Lion já há mais de 3 anos, e esse é um pouquinho aí da nossa história, um pouquinho de quem eu sou, um pouquinho do currículo. O empreendedor, assim como outros empreendedores, não tem uma formação acadêmica. Eu comecei faculdades, abandonei. O empreendedor tem essa veia um pouquinho rebelde. Enfim, não recomendo, mas a gente tem, né, essa questão. Então, é isso. Acho que, bem resumidamente, né, a gente tem uma história extensa, principalmente no dia a dia. O empreendedor sabe como que é isso. Muitos processos, né, que a gente passa, mas esse seria um resumo de quem o Bruno é e como que ele chegou até a Lion hoje. E o legal é que, para vocês entenderem um pouquinho do contexto de trazê-los aqui, é porque nós estávamos justamente pensando em repensar, né, reprogramar como fazemos, como estamos nos comunicando e buscarmos parcerias. E ali a minha sócia Cristiane, que também nós deixamos aqui um abraço para ela, trouxe a Lion para nós. Nós nos aproximamos, colocamos para os meninos, chamo assim carinhosamente, claro, não tem nenhum demérito, muito pelo contrário, que sejam eternamente os meninos que estão aqui à frente, mas que eles nos auxiliassem, nos ajudassem com essa parte de marketing digital. Porque eu também entendo, como empreendedora, jurista, que nunca vai sair das minhas veias, que você tem que buscar um métier. Você tem que buscar algo que você seja referência.
Então, a Cris fez uma busca muito intensa, né? E a selecionada foi a Lion. Então, o primeiro contato foi com o Bruno. Nós já estávamos acompanhando, assistindo ali o desenvolver, né, do que vocês trazem na plataforma de vocês, através dos vídeos. E aí, hoje nós temos o privilégio de tê-los aqui. E o Engler, que para nós já era assim, a celebridade, que estava ali na frente da câmera, né, desenvolvendo todo o trabalho com dinamismo. Depois, vocês vão saber um pouquinho mais sobre tudo o que acontece. Mas o primeiro contato foi com o Bruno. Agora nós queremos saber quem é Engler Henrique. Oi, Janaína. Primeiramente, eu também gostaria de agradecer o convite. Muito feliz de estar aqui e ter conhecido toda a estrutura. Não sabia que era o primeiro episódio. Primeiro do In Loco Business. Vocês estão inaugurando nossa série. Que honra, fico feliz demais por isso. Bom, meu nome é Engler, tenho 31 anos, eu sou casado, sou pai da Júlia, maior felicidade da minha vida, minha filha, que vai fazer 10 meses. Olha, agora em breve, aí, há poucos dias, papai fresco. É difícil falar, né, o Bruno até citou, né, de quem eu sou, sem falar o que eu faço, né? Mas acho que, resumidamente, eu sou uma pessoa completamente apaixonada pela minha família, por pessoas. Eu gosto muito de estar aqui fazendo o que a gente está fazendo agora, conhecendo história de pessoas, né? Você mostrou seus filhos, falar sobre negócios, a cor dos olhos. Eu gosto muito desse ambiente onde tem pessoas inseridas, né? E profissionalmente falando, né? Como que nós chegamos até a fundação da Lion, eu nunca tive absolutamente nenhum contato com o empreendedorismo. Eu fui um jovem problemático de certa forma, não gostava de estudar, larguei os estudos no primeiro ano do ensino médio, e isso obviamente me levou para uma vida onde eu era o famoso peão de chão de fábrica, né? Sim. Então eu trabalhava como peão em toda empresa que resolvesse me pagar um salário mínimo, e uma dessas experiências, né, a última empresa que eu trabalhei como CLT, eu fui mandado embora depois de um ano, né, sem mais nem menos, não sabia o que ia fazer da minha vida, tinha acabado de comprar um carro, e aí eu fui num bar que tinha lá em Morretes, e aí eu tive a ideia de abrir um bar, e vendi o carro, abri o bar, e aí durante esse período que eu tive o bar por 6 anos, eu conheci o marketing digital, aprendi a fazer tráfego pago para fazer para o bar, e aí o resto é história, né? Nós vamos falar um pouco mais disso depois, que foi onde surgiu a Lion, né? Mas especificamente sobre mim, são esses os pontos que eu destaco, e sobre essa história que nos trouxe até aqui, esse momento, foi basicamente isso, né? Fui CLT durante toda a minha vida, nunca sonhei com o empreendedorismo, ele chegou de paraquedas, eu estava num lugar e falei, nossa, e se eu fizesse isso aqui também? E aí o resto é história, né? De lá para cá, e esse ano eu completo 10 anos com a minha carteira de trabalho guardada dentro da gaveta, em que vivo apenas daquilo que eu consigo vender, né? E hoje, felizmente, a gente tem a Lion, que é um projeto do qual eu me orgulho muito, que felizmente tem muitos cases de sucesso. O Bruno chegou, né, para somar ali junto com a gente, apesar de a gente já se conhecer aí, acho que há uns 16 anos mais ou menos, né? A gente está junto na Lion aí agora há menos tempo. E basicamente é isso. Acho que, resumidamente, isso é o que eu mais destaco aí na minha história, que me trouxe até aqui hoje. E fazer esse diferencial, porque isso ficou muito claro para nós aqui da In Loco, como disse, quando buscamos uma parceria nesse sentido. A essência de vocês traz o reflexo da Lion. Então, claro, eu como tenho a minha formação, né, como jurista, mestre, gosto da aula, palestra, eu vejo a importância, sim, do estudo. Contudo, tem gente que tem toda uma bagagem de estudos e não consegue fazer o seu diferencial. Isso os torna ainda mais responsáveis, porque vocês podem não ter tido títulos, mas vocês conseguiram impulsionar quem tem e fazem isso acontecer, através de uma oportunidade de trazer para si, para dentro da tua empresa, algo que você estava buscando, um diferencial, por que eu estou vivendo aqui. Enxergaram nesse segmento do mercado digital, né, do marketing digital, algo que quem tinha talvez tantos títulos, tantos estudos, né, tantas ramificações, não conseguiram enxergar. Então, muito legal ver, e aí eu gostaria que, para a gente encerrar essa primeira parte aqui do nosso podcast, que vocês trouxessem para nós essa diferença que o marketing digital fez na vida de vocês e esse olhar diferencial.
A primeira coisa que eu acredito que o marketing digital tenha me dado, talvez não esteja atrelada especificamente ao marketing digital, mas foi ter tido a oportunidade de ter acesso ao que a gente chama de desenvolvimento pessoal, né? Eu vivia num mundo antes do marketing digital que, como eu disse, eu trabalhava CLT, ganhava um salário mínimo, então a vida para mim era aquilo ali, não era uma pessoa que tinha muitas pretensões com relação ao estudo, então eu entendia que, pô, eu vou ficar por aqui, se aparecer um carguinho melhor ali eu faço um cursinho, assim eu vou indo, né? O marketing digital, quando eu comecei a atuar com isso, comprar curso, conhece pessoas e tal, eu comecei a ter acesso a um mundo onde as pessoas faziam e se comportavam de maneiras diferentes. Então foi a primeira vez que eu li um livro, por exemplo. Foi a primeira vez que eu entendi que se eu produzisse esforços em alguma coisa, eu poderia ter um resultado maior do que o que eu tinha. Então eu acho que o digital, ele me colocou em contato com pessoas que me possibilitaram me desenvolver como ser humano. Então, acho que antes do marketing especificamente, isso talvez tenha sido o que de mais valioso eu aprendi. Então, toda a mentalidade que eu construí ao longo desses anos dentro do digital, que é muito diferente do que eu era, maturidade, etc., ela veio através das pessoas de dentro do marketing digital que tinham mais experiência e que, vendo o exemplo dessas pessoas com relação ao seu comportamento, isso foi me moldando também, muito mais do que o marketing especificamente. Então, acho que a maior soma que o digital deu para a minha vida foi isso. Conhecer pessoas de grande resultado, poder olhar o comportamento daquelas pessoas e aprender a me comportar de maneira semelhante. Então, através disso veio, e muito, né, questão de desenvolvimento pessoal, buscar aprendizado, autorresponsabilidade, né? Hoje eu tenho isso, acho que até mais do que eu deveria, né? Absolutamente tudo que acontece na minha empresa, uma pessoa que trabalha com você fez tal coisa. Não foi a pessoa. Eu deixei alguma coisa acontecer, não foi ela. Tudo isso eu aprendi olhando grandes nomes e vendo como essas pessoas se comportam, como elas tocam sua empresa, comprando produtos que me colocavam em contato com essas pessoas. E eu acho que assim, antes do digital especificamente, marketing e publicidade, esse tem sido, sem sombra de dúvida, o maior aprendizado e a coisa mais importante que o digital me deu até hoje. E a tua fala me faz lembrar do grande momento que nós vivemos, que todos nós tivemos que nos reaprender, no sentido de comunicação, no sentido de buscar conhecimentos, quando nós ficamos presos numa casa, né? E aí, fazer. A Inloco passou por isso, a Inloco teve que aprender a fazer live, teve que aprender o pós-live, como sobreviver, né? Saiu de um momento que para mim era só um hobby, né? Era quando desse tempo. Eu mergulho muito, todo o estudo que eu tive até agora, mudei de cidade para fazer o mestrado, incentivo muito os meus filhos, já vão para o próximo ano, ou talvez nesse ainda, saia o primeiro livro do Vinícius, que ele já vai ser um escritor em breve. Isso é muito legal, incentivar. Mas mais legal ainda não é só o título, porque não é só isso que importa. É o teu conhecimento, é o que o inglês estava falando ali, é o buscar, é o desafio. Poxa, fui lá e vou ler um livro, eu quero saber o que está acontecendo, o que eu pude mudar. E naquele momento em que houve essa virada de chave efetiva para o digital, todos ficaram no mesmo patamar. Todos, aqueles que tiveram todos os títulos e aqueles que não. Sim. Só que aí o que eu vejo, e aí já a Tida Boa fala também, é que a empresa de vocês hoje, com os esforços dos dois e as experiências dos dois, ajudam pessoas que têm o título ou não a ganhar essa projeção no mundo digital. E como que você se sente nesse momento? Com relação a isso, Jana, eu tenho até a hora que a gente chegou aqui, né, a Miriam perguntou, né, a esposa do Bruno, se estava nervoso e tal. Ou a gente já teve experiência de atender empresas que acho que a gente nunca sonhou que chegaria nesse nível, e fazer reuniões com pessoas importantes e tal. Mas quando eu sentar numa mesa para falar sobre marketing digital, eu nunca vou ficar nervoso. E você pode colocar o Neymar aqui, você pode colocar a empresa que for. Porque eu acho que nesse momento entra isso que você falou. Você pode ter doutorado, você pode ter uma empresa com 1000 pessoas, você pode faturar milhões por ano. Mas se você está aqui para me ouvir de alguma forma, é porque nesse assunto especificamente eu tenho a contribuir com você. Então eu acho que realmente é bem isso que você falou. Em algum momento
Antigamente era tudo maravilha, né? O cara ia lá, abria uma empresa, mandava fazer panfleto, abre a porta, pega um ponto comercial bom e vira que segue. Então quem tinha o melhor ponto comercial tinha vantagem competitiva. Quem, sei lá, conseguia aparecer no jornal tinha vantagem competitiva. O digital realmente ele aparelhou as coisas, né? Você pega, sei lá, vou dar um exemplo aqui, a Virgínia. Ela não tem uma loja num grande centro, mas o digital é o seu maior canal de venda. Então eu acho que realmente é isso que você falou. O digital ele aparelhou as coisas, ele deixou a disputa justa e isso fez com que pessoas como eu e o Bruno, que talvez no mercado tradicional, no corporativo, ali teriam muita dificuldade de se destacar, no digital a gente achou um ponto onde ele falou, não, peraí, esse cara ele pode ser muito bom lá na empresa dele, ele pode tudo, mas esse assunto especificamente aqui eu domino e ele precisa desse conhecimento para alavancar o resultado dele. Então eu concordo muito com a sua fala de que o digital tenha realmente deixado a briga mais justa. Hoje é possível você ter fundado uma pequena empresa sem ter um aparato todo que antigamente era necessário e você ter sucesso desde que você faça um bom trabalho online. E é muito legal agora para o Bruno vocês buscarem esse conhecimento das pessoas e fazerem elas transformarem o negócio dela, né? Que como está acontecendo com a Inloco eu entendo que eu tenho, né? As minhas características, a Cris tem as características dela. Nós estamos nos unindo nessa grande startup de comunicação, a gente precisava de pessoas também qualificadas, e não estamos falando em títulos, mas sim em profissionalismo, que enxergassem em loco, e dissessem, não, agora a gente vai junto, né? Agora nós conseguimos ter, e eu vejo, Bruno, que vocês têm muito orgulho do sucesso que vocês acabam tendo nos cases, porque esse sucesso não é só de vocês. Esse sucesso é o sucesso de quem acreditou no potencial de vocês. Sim. Daqueles que acreditaram nesse olhar diferenciado de vocês. Para a gente encerrar essa primeira parte do episódio número 1 da Inloco Business. E aí digo para vocês, estava lá em casa com a Cris fazendo reunião com o Bruno no primeiro momento e aí já explodiram, né, as ideias. Por quê? Porque é o olhar diferenciado. Fala um pouquinho para nós, Bruno. Realmente, até para complementar um pouquinho e pegando já um gancho para ligar nessa tua pergunta sobre o olhar diferenciado, o digital, de tudo que a gente falou aqui sobre o que o digital causa, tudo isso só é capaz de acontecer por uma palavra que eu considero chave nesse aspecto, que é a palavra alcance. Antes você não tinha referência. O Engler citou, poxa, agora eu consigo ler um livro. Por quê? Porque talvez lá no chão de fábrica, e com muito respeito a gente fala isso, honra o trabalhador que dá o sangue ali, mas às vezes a pessoa não tem nem tempo para ler um livro e você não tem referência. A gente é uma geração que vive carente de referências. Eu, graças a Deus, tive uma pessoa na minha vida, um chefe, que foi uma referência nesse sentido, que me incentivava a ler, a estudar e tudo mais. Mas na maioria dos casos você não tem esse tipo de acesso, não tem esse tipo de referência. E na internet, hoje você consegue ver que um cara que está lá, sei lá, em Goiânia, você está em Curitiba, e o cara acorda às 7 da manhã para ler um livro, fazer um exercício, ter uma família e tudo mais. Então, eu acho que o digital, obviamente, ele deu voz para muitas tolices, para muitas pessoas que infelizmente usam isso para o lado negativo, mas quando você faz boas escolhas, você consegue ter boas referências e que te levam a lugares diferentes. Então, no nosso caso também, a gente tenta fazer isso, para trazer o nosso olhar de diferente do mercado, para somar também na vida das pessoas, assim como outras pessoas somam na nossa vida. E aí você fala assim, Bruno, esse olhar diferente, né, essa questão de impactar as empresas e tudo mais. Nós temos um lema na nossa empresa, que é algo muito relevante para nós, e que quando a primeira vez que eu escutei isso, explodiu minha cabeça. E a gente tem uma veia comercial muito forte, assim, a gente gosta de vender, a gente tem essa pegada, inclusive, mais para frente a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas nós chegamos em um momento a romper nossa sociedade por não saber vender. Olha. Isso foi um marco para nós, e quando nós retomamos a sociedade, foi muito no aspecto assim, a gente vai ter que aprender a vender. Mas, por que eu estou falando tudo isso? Porque mesmo a gente gostando de vender, o nosso sucesso, ele não é a venda que a gente faz. Ele não é se a Lion aumentou 50% do nosso faturamento, 100% do nosso faturamento. Nosso sucesso e a nossa comemoração é quando um cliente manda um áudio para nós, falando assim, olha, eu estou bombando meu WhatsApp aqui, eu estou conseguindo vender mais, e principalmente a minha vida foi impactada.
Porque quando você pega um empresário que fatura, isso até foi algo que o Enger citou para nós esses tempos aí. Quando a gente pega um empresário que fatura 1 milhão e ele passa a faturar 2 milhões, show de bola, extraordinário. Mas a vida dessa pessoa não necessariamente foi transformada. Agora, quando você pega uma empresa que fatura 10, 20 mil e essa empresa passa a faturar 50 mil, a gente sabe que o empresário, a vida dele passa a mudar, porque ele passa a ter mais tempo com o filho dele, porque ele passa a ter mais tempo para tomar café com a esposa, porque ele passa a poder fazer 3 viagens ao invés de uma no ano. Então, o nosso porquê, né, muito forte na Lion, o nosso porquê na Lion é prosperidade a todos que se envolvem com a empresa, para nós, para os nossos clientes e para as pessoas que se envolvem com o nosso projeto, colaboradores e tudo mais. A prosperidade, ela não é só dinheiro. A prosperidade é tempo, a prosperidade é uma noite de sono, a prosperidade é você ter condições de cuidar da tua saúde. Então, mas como que tudo isso acontece? Através da geração de receita. E nós temos essa veia muito forte, tanto para nós, a nossa vida, a gente entende que sem isso nada acontece na nossa vida, mas que as pessoas também, os empresários aos quais a gente impulsiona, também precisam disso. Então, você falou ali, a gente viu o anúncio de vocês, a gente gostou, quis conversar e tal, e a gente tenta passar isso para a pessoa, né? Olha, fulano, se você faturar mais, se você vier a ganhar mais, a tua vida vai melhorar. E o nosso compromisso com você é fazer com que você tenha uma vida melhor também. Então, eu acho que é por isso que muitos empreendedores se identificam com a gente. Por saber, a gente, talvez um dos nossos principais diferenciais seja conhecer a vida real do empreendedor. Não aquele mundinho de contos de fadas que a gente vê na internet, que, nossa, o empreendedorismo é maravilhoso. A gente sabe que muitas vezes o empreendedor, ele faz o café de manhã, ele abre a loja, ele passa pano quando fecha a loja, ele é o vendedor, mas ele é o entregador, mas ele é tudo ao mesmo tempo, e a gente sabe que a partir do momento que ele tem o seu produto exponencializado na internet, que ele vende mais, que ele tem um processo comercial efetivo e, consequentemente, ele ganha mais dinheiro, todas essas coisas contribuem para que ele tenha uma vida melhor. Então, acho que isso é o que nos move hoje na Lion. E é legal porque com o trabalho de vocês, acabam transformando vidas, gerando resultados e impactando toda a sociedade. Então não deixem de acompanhar a próxima parte da Inloco Business, episódio número 1, com aqueles que estão junto, que estão conosco, que estão ainda transformando esse diferencial aqui da Inloco, a sua startup de comunicação.